o versículo 13. Colossenses 3, versículo 13. Colossenses 3, versículo 13. Já lemos, como manda o Espírito Santo de Deus, eu vou ler de novo, para você gravar no seu coração. Presta atenção na nossa temática. Famílias benditas não acumulam dores. Famílias benditas não acumulam dores. Elas passam por dores, mas elas não acumulam dores. Olha o verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Vamos ler pela terceira vez? Colossenses 3,13. Vamos juntos? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou. Senhor, é a tua palavra e a gente, teus filhos. Por favor, fale ao nosso coração. O mês da família não pode ser somente o mês da família. Precisa ser um mês de transformação no coração, nas atitudes, nos relacionamentos, que glorifiquem o Senhor. Então, por favor, ministra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Um pastor estava aconselhando um casal numa terapia, num aconselhamento conjugal. E esse pastor pediu, então, deu uma folha em branca para a esposa, uma folha em branca para o marido, e pediu para que eles registrassem todas as mágoas que vivenciaram e vivem naquelas folhas. A mulher, então, pegou aquela primeira folha e preencheu, pediu a segunda folha, preencheu, pediu a terceira folha, preencheu. O marido pegou só aquela primeira folha e ficou só com aquela primeira folha. O pastor pega as duas folhas, as que a mulher escreveu e a que o marido escreveu, e pergunta para ele: filho, a sua esposa escreveu 3 folhas e você só escreveu uma folha e uma frase. Eu tenho que ver que frase é essa. Aí a frase ele escreveu assim: pastor, eu não escrevo muito, mas eu lembro de tudo. Eu não escrevo muito, mas eu lembro de tudo. Entre outras palavras, embora eu não tenha passado tudo para o papel, está tudo no coração. Eu acho interessante, eu resolvi começar a nossa conversa nesta manhã ilustrando assim, porque as famílias não quebram, irmãos, por grandes crises, pelo menos não na maioria das vezes. As famílias quebram por feridas não tratadas. São dores acumuladas. Via de regra, obviamente, todo ser humano, lidar com gente, existem as exceções, mas via de regra, o que destrói famílias não são grandes problemas. Aliás, via de regra, os grandes problemas, eles tendem a unir uma família. Fulano está doente, a doença é grave. A tendência é que a família se une para ajudar esse que está doente. Tendência. Porque tem uns que nem num caso desses conseguem se unir. Bom, é outra conversa. Mas geralmente grandes crises unem famílias. Mas o que é regra geral, o que destrói o rico e o pobre, a família que foi formada mês passado e a família que foi formada há 40 anos, o que destrói são, sim, feridas que não foram tratadas ao longo do tempo. Feridas não tratadas viram mágoas agudas, agônicas, que mais cedo ou mais tarde elas serão expostas. E na maioria das vezes, quando elas saem daquele que está ferido,
elas saem para matar. São flechas que atingem o coração do outro e que matam. O que é curioso é que nós estamos lendo aqui Colossenses, né? Se vocês perceberem, nesse capítulo 3, o capítulo todo, eu não vou ler o capítulo todo, mas pensem aqui comigo. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, nesse capítulo, ele vai falar somente sobre o novo homem em Cristo. O que nós somos depois da conversão. O que nós devemos praticar depois que a gente conheceu Jesus. O capítulo 3 é só para isso. E é interessante que do verso 1 ao verso 4, ele fala sobre essa nova identidade. Agora nós somos de Cristo. Nós temos um Pai, nós temos um Senhor, Ele é nosso cabeça. Ponto. Então você, depois que Cristo o converteu, você não é governado mais por si, pelo outro, pelo ditador, você é governado pelo senhorio de Cristo, você é dele. Primeiro verso até o verso 4. Do verso 5 ao verso 11, fala que a gente precisa abandonar o velho homem. Notem, o texto não diz que o velho homem morreu. O texto diz que o velho homem precisa ser abandonado. Isso aqui é uma nota de rodapé que a gente precisa ter no coração, porque as pessoas acham que depois da conversão, os desejos mudam, e não mudam. Depois que você é convertido, você continua sendo tentado pelas mesmas coisas. O velho homem não morre, ele continua em você. Qual que é a diferença? A diferença é que agora tem um novo homem que ali vive. E a Bíblia diz que você precisa andar segundo o novo homem. Mas o velho continua ali. Então, de repente, os pensamentos que você tinha antes da conversão, eles vêm de novo. Os desejos que você tinha antes da conversão, eles vêm de novo. O velho homem está vivo. Quando que esse velho homem morre? Só com a volta de Jesus, quando nós assumimos um novo corpo e vivermos numa nova pátria. Aí o velho homem vai morrer. Será uma morte final desse velho homem definitiva. Aí eu não vou ter os desejos que eu tinha, pecaminosos, não vou ter as vontades, os gostos, enfim. Então, do verso 5 ao 11, Paulo fala disso. Mas, a partir do verso 12, que é onde você começou a ler, varão, vai falar sobre o revestimento desse novo homem, deste novo ser, que agora é de Cristo, e de Cristo somente. E é interessante, ele fala muitas coisas, eu só separei o verso 13, para dizer a você que o revestimento desse novo homem envolve suporte, envolve perdão e envolve amor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã, que famílias benditas aprendem a perdoar como Cristo perdoou. Famílias benditas não acumulam mágoas. Eu não sei como está o seu coração, porque a gente consegue rir para os outros. Essa semana eu escrevi uma frase no meu status do WhatsApp, que um homem moderno, ele ri em público e chora na solidão. A gente tem competência para isso, de no meio de todos, sorrisos, brincadeiras, apertos de mão, abraços. Mas no secreto, a gente sabe que muitas vezes o que rola no nosso rosto são lágrimas. E a gente consegue viver uma vida assim. O século 21 é um século assim. Para os outros, o sorriso. Mas para o espelho, quando nós vemos a nós mesmos, lágrimas. Pois é. E a gente tem uma nova competência, que é, eu consigo fingir que está tudo bem para todo mundo, mas no coração, às vezes, há mágoas escondidas ali, das quais me machucam e das quais Deus conhece cada uma delas. Então, famílias benditas precisam tratar as mágoas. Elas não podem acumular na minha vida e na sua vida. Por isso, eu separei aqui 4 verdades para a gente pensar sobre esse tema, à luz do texto. Quem sabe você, nesta manhã, pode, movido pelo Senhor e pelo Espírito, não acumular mágoas. De repente, a perdoar, liberar perdão, pedir perdão, dar perdão. De repente, pode ser hoje o dia da sua cura. E, oxalá, tomara que assim seja. Então, a primeira verdade que eu aprendo nesse texto é essa. Escute, toda casa acumula mágoas, se não tratar rápido. Toda casa acumula mágoas, se não tratar rápido. O texto diz assim, suportando-vos uns aos outros. O suporte aqui, eu preciso explicar o que é. O suporte da palavra grega não é
assim, meu irmão, não te suporto. Sabe aquela ideia que você não aguenta mais relacionar com a pessoa, mas você vive ali naquela tolerância? Não é esse o suporte. O suportar é a ideia de ser base, ser auxílio. Literalmente a base do tripé. Você está vendo ali, por exemplo, tem um Bonner, tem 3 pés. Aquilo ali é chamado de suporte. Se você tirar um pé dos 3, o Bonner não para em pé. E chama Bonner, tá? Só para vocês acharem que eu não estou falando besteira. Não fique em pé se você tirar um pé. Então, o que a Bíblia está ensinando para mim e para você? A ideia central da vida familiar é que a gente seja um suporte, um pé, para manter o outro de pé. Agora, é óbvio, meus irmãos, que nesse suportai-vos envolve a queda do outro. Envolve o peso excessivo que às vezes o outro tem. Ser suporte não é fácil. Mas eu preciso ser suporte para minha esposa para mim, nós para os nossos filhos. Então a gente é, de alguma maneira, assim, filho, eu não vou deixar você cair, tá? Você vai errar, eu não vou deixar você cair. Agora, na nossa geração atual, o que a gente vê muito é, se você errar, eu aproveito para puxar o tapete para o tombo ser maior. Está todo mundo procurando um animal machucado para terminar de matá-lo. Como é que é a nossa geração? Soube que uma família foi destruída, um casal se divorciou. Como é que a sociedade reage? A sociedade diz assim, eu sabia. Um cara daquele, uma moça daquela. Ou seja, você está pegando um casamento que está fragilizado, munindo de pedras para acabar de matar. Isso é sociedade, mas isso não pode ser igreja. Igreja não é assim. Quando um casal divorcia, a primeira coisa que nós temos no coração é temor. Meu Deus, misericórdia. Quando acontece uma tragédia com uma família, a gente tem que gerar amor. Senhor, como que eu posso ser útil? Como que eu posso abençoar essa família? Como é que eu posso reagir no universo tão caótico? Suportai-vos uns aos outros. Sabe o que às vezes podemos esquecer? Que toda família é uma união de pessoas quebradas. Irmão, quando você casa com o seu cônjuge é uma pessoa caída, ela é pecadora. Seus filhos são pecadores. Essa semana eu conversava com uma senhora e ela disse, pastor, eu estou chocada. A minha netinha mentiu, pastor. Aí ela contou o caso de como a netinha mentiu. E ela disse, e eu acredito nela, lá em casa a gente não mente. Eu e meu marido, que são os avós, nós não mentimos. Eu tenho certeza que a minha filha e o marido dela também não mentem. Como a minha netinha mentiu? Aí eu lembrei dela, Provérbios. A estutícia está ligada ao coração da criança. Ou seja, irmãos, os nossos filhos já nascem caídos, já nascem pecadores. Bom, se o meu cônjuge é caído, é pecador, eu sou pecador, os meus filhos são pecadores, o que eu posso esperar? É uma matemática. 1 mais 1 é igual queda. Então, na minha família vai acontecer traumas, fracassos, prejuízos, acusações, vai acontecer, ué. Por isso que a Bíblia diz, sabe qual que é o nosso papel? É suportar. A gente precisa se suportar porque o peso às vezes vai ser elevado e eu preciso ser suporte para esse peso. E tem gente que diz assim, pastor, não, fulano nunca vai me decepcionar. Isso é ilusão. Hoje à noite eu vou falar para adolescente e vou falar disso. A maioria dos adolescentes, quando se relaciona, fala assim, encontrei o amor da minha vida. Meu Deus, é tudo que eu sempre sonhei. Porque não relacionou. É só uma questão de tempo que você vai se decepcionar e ver que toda relação envolve decepção. E toda decepção tem a necessidade de perdão. Precisamos suportar. Meus filhos são perfeitos. Você já viu o pai e mãe que diz que o filho é perfeito? Ele não vê o erro do filho? Às vezes a gente fica meio cego nisso. Não, chama os filhos de anjo. Só se for caído, né? Anjo caído, porque tem uns anjinhos, meu filho, que eles põem as coisas viradas, né? Ou não? Tá. Aí eu lembro de Jacó, por exemplo. Você lembra de Jacó? Jacó e Esaú, desde o ventre, guerra. Nasce discórdia. Enquanto estão vivos, um trai o outro. Depois falta perdão. Lá no final da vida que vai perdoar. Gente, isso é família. Isso é família.
Jacó, mesmo sendo patriarca, está na Bíblia, homem de Deus, a Bíblia não omitiu, falou assim, está vendo como é que dentro de casa houve situações complexas e complicadas? Jacó e Esaú, acabei de citar. José, vendido pelos seus irmãos. Gente, ele não foi vendido pelo faraó, ele não foi vendido pelos inimigos, ele foi vendido pelo irmão, ou irmãos. Dentro de casa. Você está percebendo que a gente lida com pessoas caídas, dentro da nossa própria casa. E aí, se você não souber suportar e liberar perdão, você vai ajuntar mágoas. E as mágoas ajuntadas, uma hora serão espalhadas. E a hora que elas serão espalhadas, elas saem para matar. Elas saem para matar. Pois é, seu cônjuge não é Cristo. Seus filhos não são anjos. Seus pais não são impecáveis. Eles também pecam. Pois é, um pastor perguntou a um casal, quanto tempo vocês estão brigados no aconselhamento? E a esposa falou assim, pastor, nós estamos brigados há tanto tempo que eu nem sei o porquê mais. Mas faz tanto tempo que a gente está brigado que eu nem sei o porquê mais. Ou seja, a gente até esqueceu do porquê, mas a gente está brigado. Né? Às vezes acontece, você está chateado, pô, mas por quê? Aí eu nem sei por que eu estou brigado mais. Pois é. Em nome de Jesus, irmão, toda casa acumula mágoas se não tratar rápido. A lição é, temos mágoas. A segunda lição é, precisam ser tratadas. Ok? Vamos para o segundo ponto. Toda relação gera feridas. O texto não nega nisso, não nega. O verso diz assim, caso alguém tenha motivo de queixa. Caso alguém tenha motivo de queixa. Note que o texto está abrindo a possibilidade. Pode ser que você tenha motivo de queixa. Aí eu vou fazer uma nota de rodapé. Posso? Vamos tentar entender o que é queixa e o que é denúncia. A nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil faz uma separação. Existe a denúncia e existe a queixa. Denúncia é, ilustrando, o Bruno teve uma situação com o Cristian. Eu vendo essa situação, chego para perto deles para tentar resolver, não consigo. Chamo um presbítero, um pastor, alguém da igreja para tentar me ajudar, eu não consigo. Então eu faço uma denúncia. O problema não é comigo, o problema é entre os dois. Eu pego e apresento os dois à igreja. Isso é chamado de denúncia. E queixa? Isso não é queixa. Queixa é diferente. Queixa não é eu denunciar os dois. É, por exemplo, o Bruno, que foi ofendido pelo Cristian, então ele faz uma queixa. É uma reclamação do ofendido, porque houve ofensa sobre ele. Agora, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, caso alguém tenha motivo de queixa. Então, a Bíblia está apontando para um ponto interessante. A Bíblia está dizendo que você vai ser ofendido. Você vai ser a vítima. Então, a Bíblia não está negando que nas relações familiares as feridas não existem, elas existem. E elas machucam a gente. Irmão, e na família são onde os dramas mais aparecem. O seu patrão te fere? Fere. Mas daqui a pouco você tem outro patrão. E outra vida, vamos embora para frente. No seu trabalho acontece lá, muita gente passa. O pessoal te fere? Fere. Mas o pessoal vai embora. Mas dentro de casa o pessoal fere e fica. Aí você tem que almoçar, tomar café. Se for cônjuge, dormir junto. Aí é brabo, irmão. Então o texto não nega que as relações podem ser feridas. Caso alguém tenha motivo de queixa. Você pode ser ofendido, você pode ofender. Então a gente tem na vida familiar, por exemplo, palavras machucam demais. E a gente deveria cuidar muito do que fala, porque palavras ditas são palavras, aliás, palavras malditas podem ser palavras que matam. Esquecimentos. Você já foi esquecido? Seu cônjuge te esqueceu? Ou esqueceu alguma coisa que para você tinha muito valor? Seus filhos? Grosserias? Omissões, injustiças? Tudo isso são queixas que a gente pode apresentar. Então, olha o que a Bíblia está falando. Suportem uns aos outros, caso você tenha motivo de queixa. Você vai ter essa possibilidade. O Dr. Martin Lloyd Jones diz uma frase assim, o problema não é que as pessoas falham.
O problema é que nós esperamos que elas não falhem. O problema não é que as pessoas falhem, isso é natural, mas de algum modo, de alguma maneira, a gente espera que as pessoas não falhem. Eu acho uma história bonita, eu já li essa história 2 vezes em livros diferentes, então deve ser verídica. Dizem que Abraham Lincoln, foi presidente dos Estados Unidos, ele foi insultado publicamente por um homem chamado Edwin Stanton. Esse homem o insultou publicamente e chamava o presidente de gorila incompetente. Incompetente. O que é curioso é que, logo nos primeiros anos da presidência dos Estados Unidos, Abraham Lincoln nomeou esse homem, Edwin Stanton, como o secretário de guerra da nação. E as pessoas ficaram perplexas. Como que você pode pôr um dos homens que é seu inimigo declarado no comando de uma secretaria do Estado, do país? E aí Lincoln respondeu assim: eu sei que ele é o mais capacitado e competente para isso. Sabe o que é curioso? Quando Abraham Lincoln morreu, Stanton foi ao seu velório e ele disse uma frase no velório de Abraham Lincoln, assim, um homem que foi inimigo. Ele disse assim: aqui jaz o maior governante de todos os tempos que os Estados Unidos já teve. Note, ele foi quebrado por um ato de humildade daquele presidente. Irmãos, às vezes o que mata a gente dentro de casa é falta de humildade, né? Não, pastor, ele que vem me pedir perdão, e eu não peço, não. Não, se não me pedir, fica sem. Isso não é um ato de humildade. Isso é orgulho, é soberba. Não, ela que começou, ele que começou. Você percebe que esse tom, ele não nasce no ambiente da humildade? Pelo contrário, ele brota e surge no ambiente do egoísmo, da vaidade. Eu não vou me humilhar. Eu pedir perdão? Eu não posso me rebaixar ao tal nível. Não, não. Na verdade, quem pede perdão é o maior dos maiores. É o gigante. É só gente grande que tem competência para pedir perdão. Gente pequena não tem. Depois que fizeram comigo, pastor, depois que fizeram isso comigo, eu jamais tenho coragem de ir lá pedir perdão ou dar perdão. Jamais. Irmão, pais ferem filhos, cônjuges ferem os cônjuges. O texto não diz, não finja que aconteceu, não. A Bíblia está dizendo, caso alguém tenha motivo de queixa, é possível que a gente tenha motivo, que a gente seja ofendido. Eu acho que a Bíblia é interessante, por exemplo, Paulo e Barnabé, amigos, irmãos. Paulo e Barnabé, gente de Deus, são exemplos na Bíblia. Mas chegou um momento que eles tiveram uma contenda, vocês lembram? Os dois tiveram uma contenda, que a Bíblia chega a dizer assim, houve eles tal desavença. Houve entre eles tal desavença que eles não conseguiam mais viver no mesmo ambiente. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Paulo e Barnabé. E aí você lembra que Paulo passa a sua vida, os dois longe, mas no final da vida de Paulo, os dois se reconciliam. Porque a vida cristã tem as queixas, mas também tem o perdão. E louvado seja Deus pelo perdão. Senhor? É um dos fatores que mais leva o cônjuge, tanto da mulher quanto do homem, o marido ou a esposa, né? De, às vezes, mas por falta de conversa, de diálogo, não tem coragem de admitir o erro e pedir perdão. E, às vezes, aquela pessoa que foi ofendida, ela quer pedir perdão por, às vezes, ter falado, né? Ou feito alguma coisa que ela não queria. Ela, por causa do diálogo do outro, ela deixa, né? Ou o marido deixa de pedir perdão, né? Com uma simples desculpa, vamos dizer assim, para que volte tudo ao normal. E isso, às vezes, hoje, está acontecendo muito dentro de casa. Eu estou falando isso para o senhor e para a igreja, porque dentro da minha casa é assim. Certo? Eu tenho facilidade de pedir perdão. A minha esposa também. E eu e a minha esposa, nós não deitamos para dormir ou acordamos de manhã, se eu ou ela tiver ferido, né, ambas partes, deixar de pedir perdão.
Então, por que eu disse o diálogo? Eu tenho falado muito com a minha esposa o seguinte, que ela e eu, nós, se deixarmos, nós conversamos 24 horas. Por quê? O conversar, o falar, expõe muitas coisas que às vezes a mulher precisa de ouvir, o homem, né, o marido precisa de ouvir, mas precisa haver uma compreensão muito grande para que esse casal ele tenha uma vida próspera, né, e bem longa, de uma vida conjugal que vale a pena. E hoje, às vezes, a gente está valendo a pena viver casado, né, juntos, porque qualquer coisinha que um fala, o outro já mete o pé e fala, você é assim, você é assado, mas não olha para dentro de si, o quanto ele é errado também, não tem coragem. O curioso é que o diálogo é o seguinte, quando a gente mais precisa dele, é a hora que a gente mais o omite, né? A hora que o diálogo é mais necessário, é a hora que eu fico emburrado. Também não converso. E aí faço meu biquinho, e aí é assim. A hora que a gente mais precisa é a hora que a gente fecha a porta dele, né? Muito. Tem que ter. Houve casamento de 33 anos, infelizmente, por falta de diálogo, acabou terminando. Concordo. Complicado, irmão. Complicado. Então, presta atenção no primeiro princípio. Toda casa acumula mágoas se não tratar rápido. Segundo princípio, toda relação gera feridas. O texto não está negando. Agora, o terceiro princípio. O perdão cura quem dá e quem recebe. O perdão cura quem libera e quem recebe. Perdão, gente, é remédio. Perdão é remédio. O dia que nós colocarmos essa verdade na cabeça da gente, você vai perceber que o remédio é para te curar, é para me curar, é para nos curar. O texto diz assim, perdoando-vos mutuamente. Entre outras palavras, vai perdão daqui para lá e deve vir perdão de lá para cá. A relação é perdão para os dois lados. Por isso que Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes deve perdoar o irmão? 7 vezes 7? E aí Jesus responde a Pedro, não, 7 vezes 7, 70 vezes 7. Aí você pensa, não, pastor, 70 vezes 7, 490? Essa é a matemática? 490, então tá bom, pastor. O limite é 490. Bom, o texto não diz isso, mas se você quiser tratar isso, pode. Você perdoa a sua esposa 490 vezes pelo mesmo ato. Mesmo motivo e no mesmo dia. Fechou? É o mesmo ato, mesmo motivo e no mesmo dia. 490 vezes. Aí na 491 você não precisa de liberar perdão mais não. Vocês entenderam a dimensão do que Jesus está falando? Ou seja, na verdade, Jesus está ensinando o seguinte, não há limite para o perdão. Perdão vem, quando é necessário, você vai liberar. Não importa a quantidade de vezes, não importa quantas vezes o outro caiu, você vai perdoar. Irmão, é tremendo, é remédio, por isso que eu estou enfatizando, é remédio. Então o texto não está dizendo assim, olha, perdoe só se você quiser, perdoe só se o seu coração sentir. Não, perdoai, é uma ordem. Nós devemos perdoar, mesmo quando a gente não quer. Eu estava lendo um podcast, ouvindo um podcast do Reverendo Hernandes, e essa turma tem feito bons podcasts, o Hernandes, o Rafael Abdala, e recomendo, se vocês tiverem oportunidade, pode assistir. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu assisto. Eu assisti um do Hernandes, e perguntou para ele qual foi a fase mais difícil da vida dele. Aí ele disse, a fase mais difícil da minha vida foi quando mataram o meu irmão. Não sei se vocês sabem, o Hernandes teve o seu irmão assassinado. Aí diz ele que perdeu o ar, perdeu a motivação por um tempo. A dizer que a primeira palavra que ele liberou quando ele conseguiu voltar a falar foi, eu perdoo aquele que fez isso com o meu irmão. Primeira palavra, eu perdoo. Aí ele diz, eu não podia pregar, continuar sendo um pregador se eu não perdoasse. Eu não podia ser crente se eu não perdoasse. Irmão, isso é tão sério, você sabe por quê? Quando você não perdoa, você vive com a pessoa. É por isso que eu falei que é remédio. Quem não perdoa, vive carregando a pessoa na cabeça. Se ela encontra aquela pessoa na rua, o dia para ela acabou.
Você precisa desse remédio, irmão. Beba desse remédio. Perdoe. Pastor, mas eu não esqueço. Mas eu estou falando que é para você esquecer? Estou falando para você perdoar. Você está misturando os assuntos. Esquecer só se você tiver amnésia. Aí você vai ter que tratar com outra coisa. Amnésia é um outro problema. Agora, lembrar, eu gosto muito de ilustrar, você já escutou, é um calo, né? Ou uma cicatriz que está ali. Foi um dia uma dor, foi um machucado, mas agora cicatrizou. Tem a marca, você sabe o que aconteceu, você sabe como, você sabe o tamanho da dor, mas hoje você olha, não machuca, não dói mais. Então a gente precisa perdoar, irmão. Eu não sei o que está acontecendo com a nossa geração, que a nossa geração está tão cheia de si, que ela não consegue perdoar. E não estou falando de coisas grandiosas não, viu? Eu estou falando de coisas pequenas. Coisas miúdas e simples. Estava conversando agora na porta da igreja, irmão. Se vocês soubessem como é que anda a situação familiar da cidade, vocês assustariam. Os templos eram para estar abarrotados no mês da família. Está caótico. Então, eu estou pregando aqui na tentativa de ser usado por Deus na prevenção da sua casa. Eu não quero ver a sua casa ser arruinada, porque às vezes a gente valoriza o mês da família só depois que a minha casa foi destruída. Oh, meu Deus, por que eu não participei? Por que eu não ouvi? Por quê? Às vezes a gente tem que perder para valorizar, né? E eu estou pedindo a Deus, que seja uma prevenção para a sua casa, sua família, para a sua família não ser destruída, irmão. Então a conversa é séria, perdão é remédio. Ponha isso no seu coração. O que não é perdão? Não é aprovar o pecado. Não é, essa semana o Ravi me fez muita raiva. E aí eu falei, filho, eu vou te bater. Onde eu estava eu não podia bater nele. Eu falei, chegando em casa nós vamos acertar. Aí beleza. Quando eu entro na porta da minha casa, ele fala, pai, você me perdoa? Eu falei, eu te perdoo. Aí eu entrei, falei, eu vou te dar um tapa. E aí ele falou, mas você me perdoa? Eu falei, sim, perdoei. Ué. O tapa é consequência. O tapa é correção. Então, perdão não é aliviar a consequência. Às vezes a gente tem que deixar as consequências. As consequências fazem parte da escola de aprendizado. Mas perdoar é uma coisa, consequência é outra coisa. Irmão, o que não é perdão? Não é esquecer. Você vai lembrar. Só que agora você está curado, irmão. Você está curado. Ô, gente, eu tenho 15 anos de vida ministerial. Quantas vezes já feri e fui ferido? Se Deus não criasse esse negócio chamado perdão, não dá para pastorear, não dá para ser membro de igreja, não dá para ser crente. A vida é assim, gente. Já falei uma coisa com o sujeito aqui, ó. Quando ele chega 15 metros depois, ele fala o oposto. Sabe qual que é o nome disso? Deslealdade. Sabe qual que é o nome disso? Traição. Já aconteceu comigo várias vezes. E de lá para cá e daqui para lá. Agora nós precisamos aprender a conviver com uma coisa chamada perdão. O que é perdão? Não é fingir que não doeu. Rapaz, você está com o coração azedo. Você fala, não, tá tudo bem. Só esperando a oportunidade de dar o troco. Não, isso é vingança. Perdão não é fingir. Perdão é abrir mão do direito. Presta atenção da palavra perdão. Não é perdinha, diminutivo. Não é perda, normal. Mas a palavra é perdão, ela está no aumentativo. Sabe o que é perdão? É assumir grande prejuízo. Então, quem perdoa, ele está dizendo assim, eu assumo o prejuízo. Pode ser ele grande. Por quê? Porque o texto aplica a quarta verdade. A quarta verdade é que o padrão do perdão é quem? É Cristo. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. O padrão não é o pastor, o padrão não é o presbítero, não é o membro da igreja, o padrão é Cristo. Agora, você acha que o perdão de Cristo foi perdinha? Foi perda? Ou foi perdão? Cristo liberou o maior perdão de todos, ele assumiu a maior dívida de todos, ele falou assim, eu assumo o prejuízo. Eu pago o preço, deixa comigo. Aí a Bíblia diz, assim como ele fez, faça você também. Pois é. Como que Cristo perdoa, irmão? Cristo perdoou quando você não merecia. Segundo, perdoou quando você não tinha direito. Terceiro, ele perdoou quando você ainda errava. Como que eu devo perdoar? A pessoa não merece, mas eu perdoo. Não tem a ver com ela, tem a ver com Cristo no meu coração. Não merece. Uma pessoa nem
Eu não tenho direito de receber o perdão. Quem disse? Você recebeu o perdão em Cristo, eu também não tinha o direito. Mas pastor, se eu perdoar, a pessoa voltar a errar, aí exige perdão de novo. Aí você perdoa e volta a errar. Ué. A vida é assim. Ó. A vida é assim. Cristo perdoou você. 4 coisas, olha. Primeiro, totalmente. Segundo, imerecidamente. Terceiro, graciosamente. Quarto, repetidamente. Todos os dias Cristo está perdoando a gente. Aí Paulo diz, assim como o Cristo fez, façamos nós. Vamos terminar? Eu termino então. Na Inglaterra tem uma história curiosa. É a antiga história dos irmãos da Inglaterra. Eles tinham um costume na família o seguinte, toda vez que a família tinham grandes brigas, quando a briga era corrigida, as pazes reinavam, o homem pegava então o machado, fazia um buraco no quintal da casa e enterrava o machado. Isso era chamado lá de buri terrequete. Na Inglaterra antiga tinha esse costume. Toda vez que havia uma grande briga e a paz reinava, o homem pegava um machado e enterrava no quintal da casa, dizendo o seguinte, o problema foi resolvido, o problema está sepultado, o problema está enterrado. Só que muita gente ao longo da história enterrava o machado e deixava o cabo para fora. Enterrava o machado e deixava uma pontinha do cabo para fora. Qual que era a ideia? De repente eu saco esse machado de novo. De repente eu pego pelo cabo e puxo de novo. Ô irmão, se você está entendendo a história, vamos enterrar o machado de uma vez por todas? Perdoou? Sepulte esse machado. Aliás, põe bem fundo para nunca mais você ir lá de novo. Porque a tendência é que no primeiro momento, primeira oportunidade, você queira pegar o machado pelo cabo e... Aqui, eu já te perdoei, viu? Não faça isso não. Vamos para a aplicação e nós vamos embora. Primeiro, resolva os conflitos, irmão. Algum conflito familiar, de relacionamento, resolva. Todas as famílias passam por conflitos. A gente não pode deixar eles serem acumulados. Precisam ser tratados. Resolva, rapidamente. Segundo, aprenda a pedir perdão com clareza. Pedir perdão com clareza é, eu errei. Lembra do filho pródigo? Pai, pequei contra ti e contra ti somente. Eu pequei. Então o perdão não é discurso assim, todo mundo erra, né? Assim, eu sou pecador, todo mundo erra. Não. Seja pontual, olha, eu estou te pedindo perdão, eu fiz isso. Pois eu não devia ter feito isso, eu falei, eu ofendi, eu omiti, eu fiz isso. Seja pontual, seja específico. Isso mostra que você sabe do que aconteceu e você está arrependido de verdade. Aprenda a pedir perdão com clareza. Terceiro, ore pelas pessoas que te feriram. A gente está numa geração que às vezes você pede perdão aos outros e as pessoas falam assim, eu não te perdoo. Acontece, irmão. Cristian, você me perdoa? Aí o Cristian, te perdoo? Não. Bom, eu resolvi o meu problema com você então. Eu te pedi perdão. Se você não quer liberar, aí você lida com o Senhor. O meu papel eu fiz. As pessoas erram, as pessoas falham. E a gente tem que dar o direito a elas de se arrepender e corrigir. Né? Então, o dia que alguém te pedir perdão, lembre de Cristo. A hora que você precisar de perdão, lembre de Cristo. Cristo é o centro de uma família bendita. Eu termino então dizendo para você a última verdade. O Senhor Jesus suportou a cruz por você. O Senhor Jesus perdoou inteiramente, totalmente você. O Senhor Jesus não guardou nenhuma mágoa, nenhuma dívida contra mim, contra você. E Paulo diz, assim como ele fez, façamos nós também. Vamos ficar em pé?